Mais uma vez de volta com o nosso programa Entre Amigos, Ludwig. Entre Amigos sempre trazendo à baila a informação que traz em seu bojo a essência, a pureza de tudo aquilo que você precisa para ter uma saúde muito boa. E você que tem nos dado o carinho da audiência, naturalmente você já está sabendo que o quadro Vida Longa, que é com a participação direta do nosso amigo Dr. Cláudio Neves, ele sempre traz aquela informação que você precisa. Por isso mesmo, você sempre diante do seu televisor aqui para assistir o nosso programa através da TV APRP. E hoje, Dr. Cláudio, sugestão minha, nós vamos abordar a questão, uma outra problemática no que diz respeito à saúde, que nos preocupa muito e que tem provocado a morte de muita gente com índices até elevados, que é justamente a hipertensão. Vamos falar, vamos desmistificar, falar tudo aquilo em suas particularidades a respeito da hipertensão, doutor Cláudio. Muito bem, Rodrigo. Um tema muito bem escolhido por você e que tem realmente uma relação grande com a questão da longevidade humana. A hipertensão, ela aumenta a sua incidência à medida que vamos envelhecendo. Cerca de mais da metade da população acima de 60 anos de idade, ela tem a hipertensão, é uma doença bastante frequente em todo o mundo, né? E outro ponto importante, além dela ser frequente, ela é a doença que mais mata de forma individual no mundo. Tanto que ela tem um apelido de assassina silenciosa pela classe médica, ela é chamada dessa forma. Por quê? Aí é bom explicar. Por que silenciosa? Porque cerca de 80% dos quadros hipertensivos são assintomáticos, não tem sintoma. Você pode ser hipertenso, está negligenciando sua hipertensão porque não tem sintoma, porque você não apresenta uma dor de cabeça, você não apresenta uma tontura, um mal-estar e você acha que não tem nada grave. Cuidado, a hipertensão é silenciosa e é perigosa. Para você ter uma ideia, Ludwig, a quantidade de mortes por hipertensão no mundo, hoje vamos colocar em torno de 8 milhões de pessoas no mundo, supera o total de morte por câncer e por diabetes. Se você somar o total de morte por câncer e diabetes no mundo, hipertensão mata mais que as duas em conjunto. Mas quando você se refere à hipertensão, você está se referindo ao próprio coração, aos pressão alta. A pressão alta que não mata só por coração. Sim, pressão justamente. Alta mata estragando rim, causando AVC, acidente vascular cerebral, os derrames. E hipertensão mata através também do colapso cardíaco, seja infarto, parada cardíaca, insuficiência respiratória. Então o que é que acontece? A hipertensão ela mata de várias formas. E aí ela é silenciosa. E a gente tem que dar um alerta grande. Por quê? Algumas outras doenças, as pessoas negligenciam e elas não têm um risco tão súbito, tão rápido. Você tem um colesterol elevado e esqueceu de tomar o remédio. O colesterol não vai subir bruscamente e causar uma morte súbita, certo? É diferente, de uma hipertensão. É comum, Luiz, na história, na vida médica, a gente acompanhar e assistir o paciente que vinha bem e de repente ele tem um colapso, vai para uma urgência e falece. Por quê? Foi o dia que ele esqueceu de tomar o remédio para a hipertensão. Então, o pico hipertensivo, ele pode matar. Então, você tem que estar atento. Mas a mensagem não é só para o hipertenso, não. Para o não hipertenso também. Vamos explicar. A pessoa que não tem hipertensão pode morrer por um pico hipertensivo. Porque o pico hipertensivo ele pode acontecer no não hipertenso também. E a gente vai explicar por quê. Então, o que é que acontece? Você passou dos 40 anos de idade, aumenta o risco de ter uma hipertensão. Mas as pessoas elas acham, ficam dizendo, média, a pressão está normal. Mas de repente você abusa. Você come um salgado excessivo. Olha, e no dia que se come o salgado excessivo, você corre risco. É o dia que você pode ir para aquele hipertenso mais ainda. Você pode ter um pico hipertensivo. Nesse pico hipertensivo, você pode ter um comprometimento de um órgão-alvo, coração, cérebro e vir a óbito. Ou ter sequela, ficar com a sequela. Um comprometimento parcial do órgão, sem óbito, mas deixando você com sequela cardíaca ou cerebral ou em outro local do corpo. Então é importante ficar atento ao risco do pico hipertensivo, principalmente para quem é hipertenso. E aí a gente vai alertando. À medida que a gente passa, vai envelhecendo, a partir dos 40 anos, 50 anos, 60 anos, as artérias, elas não mais estão tão jovens. Eu gosto de fazer analogia com a borracha do carro, a borrachinha mangueirinha de borracha, que ela vai ficando ressecada, dura, com o tempo ela rompe. Se você então, o que acontece? Se você aumenta a pressão, você é jovem, a artéria elástica ela estica,
depois volta com uma borracha. Você pega uma borracha ressecada, uma borracha velha, e coloca ela sob pressão, uma mangueira velha de borracha. Se você for esticar ela, o que é que acontece com ela? For forçar, ela não aguenta esticar, ela vai rompê-la, ela perde elasticidade. À medida que envelhecemos, nós vamos perdendo essa capacidade elástica dos tecidos, inclusive das artérias. Isso vai aumentando o risco de rompimento das artérias ou de você às vezes não rompe, não tem um AVC hemorrágico, mas mesmo assim o endotélio, a parte interna do vaso, ela sofre lesão e isso favorece a formação de trombo, de entupimento das artérias, certo? E vai fazer infarto cerebral, infarto cardíaco. Então é importante estar atento. Nossas artérias envelhecem. E principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade, nós temos que estar atento a isso. Porque é no momento de um pico hipertensivo que você sofre uma lesão vascular e você pode sofrer um acidente vascular. E esse risco existe. E é súbito, né? É súbito. Aí onde é que você acontece isso? Acontece isso, que pode favorecer você ter picos hipertensivos. Aí a pessoa normal que não tem pressão alta, um estresse súbito, a pessoa se estressou, uma noite mal dormida, uma alimentação inadequada, um abuso alimentar com excesso de sal. O sal, aí as pessoas abusam, fazem um churrasco muito salgado, um almoço muito salgado, uma feijoada. Então o que é que acontece? O excesso, um queijo muito salgado. Então já tive pessoas que sofreram acidentes vasculares porque comeu um queijo salgado, uma sopa salgada. Então o que é que acontece? Naquele dia você tem um pico hipertensivo e você tem um acidente. Então é a doença perigosa, é a doença que você não sabe que tem. Muitas vezes a pessoa não sabe. É silenciosa. Muitas vezes as pessoas fazem um exame e não mostra pico hipertensivo, faz um teste, mas ela tem uma predisposição. E no dia que naquele momento. No dia que come um sal a mais, aí você tem um pico e pode ter a lesão. Doutor Cláudio, veja bem, essa informação aí, ela é muito boa quando vem de uma forma assim detalhada. Mas talvez as pessoas que nos acompanham, elas se autoquestionem. Quais as precauções? O que é que devemos fazer para evitar esse tipo de coisa? Com relação ao programa anterior, que nós falamos a respeito do aumento da imunidade, com relação à hipertensão, como é que nós devemos nos precaver? Muito bem. Primeiro, nós temos que identificar a predisposição, meu risco para hipertensão. Né? Então, eu tenho que estar fazendo exames regulares, principalmente a partir dos 40 anos de idade, eu tenho que estar fazendo os exames para ver se eu tenho tendência à hipertensão, teste ergométrico, medir a pressão arterial com frequência, no consultório médico, com um bom aparelho de pé. É uma dica importante. Grande parte dos aparelhos para medida de pressão arterial estão descalibrados no país. Tem estudos mostrando, estudos mostrando no estado de São Paulo, por exemplo, o pessoal fez uma pesquisa lá e detectou que 60% dos aparelhos na rede de atenção à saúde estavam descalibrados. Isso é preocupante, então, você tem que medir a pressão num aparelho devidamente calibrado. Certo? E como é que a gente vai saber? Aí você tem aquele selinho do Inmetro, o aparelho tem que estar com a validade. Muitos aparelhos eletrônicos não medem devidamente a pressão. Isso é um perigo. As pessoas ficam confiando em aparelhos eletrônicos que não estão calibrados, não têm o selo e que podem trazer um risco à aferição correta da pressão e trazer problemas e risco para a saúde da família. Então tem que ter um cuidado com isso. Tem que fazer uma medida regular, procurando saber medir com um profissional de saúde capacitado, com aparelho calibrado, para que pelo menos aqueles não hipertensos está fazendo a medida que a gente coloca depois dos 40 anos 2 vezes ao ano, fazer seu teste ergométrico antes de iniciar a atividade física principalmente, fazer anualmente com um exame preventivo para detectar um risco de arritmia, outros riscos cardíacos, de isquemia e também de tendência à hipertensão durante o esforço físico. É importante olhar isso, porque muitas pessoas começam a fazer atividade física sem fazer um exame prévio e isso pode levar a um pico hipertensivo e ser fatal. Até pessoas mais jovens podem ter um processo fatal. Um colapso. Então é importante estar atento a isso. E aí você tem que ter esses cuidados. Isso para a pessoa não hipertensa. Para o hipertenso, o cuidado maior ainda, uma frequência de medida maior ainda, com aparelhos com mais cuidado ainda, não menosprezar o uso do medicamento. É o dia que não esquece o medicamento que você tem um pico e pode perder sua vida. Não pode menosprezar o medicamento para hipertensão, tem que ter um cuidado. A dieta tem que ter um cuidado maior, certo? Tem que evitar estresse, tem que evitar não dormir mal, tem que evitar tudo isso que pode... Esses 3 itens sempre aparecem, né? Sempre aparece para tudo, é importantíssimo. E detalhe aí, Ludwig, né? Tem que ter cuidado com o sal oculto. A gente tem vários, ao hipertenso, aquele que já é hipertenso, né? O sal oculto. A gente tem sal oculto em vários alimentos. Eu até brinco, o pessoal começa a abusar às vezes de integrais, integral. Sim, o sódio, né? O sódio em vários alimentos, principalmente industrializados. O sal dá sabor, favorece o aumento do consumo, faz as pessoas comerem mais, né? O sal traz um sabor para o alimento. E aí a tendência da indústria, de quem fornece, quem vende alimento, é colocar sal.
E aí você tem um sal oculto, as pessoas não percebem, né? Aí o que é que acontece? Você acaba fazendo com que a pressão suba sem saber. Inclusive integrais, ditos saudáveis. Então você às vezes come um pão integral e tem sal. Né? Pois é. Queijos tem sal, então você tem que ter cuidado, os embutidos, você tem que ter muito cuidado, porque existe sal e você não regulamentou ainda no país de forma a colocar nos alimentos, principalmente industrializados, o teor de sal de forma mais explícita, num tamanho maior, mais legível. Então você acaba tendo aquelas letrinhas minúsculas que principalmente a pessoa, depois dos 40, 50, 60, não consegue, já perdem a capacidade de acomodação visual. Eu tenho pacientes de 40 anos que não conseguem ler letras miúdas, que já não conseguem mais, né? Tem aquela acomodação visual e não consegue mais ler e não vão identificar o teor de sódio nos alimentos. Então você tem que ter muita cautela nesse sentido, cuidado com a alimentação, porque o sal é o que mais faz silenciosamente subir sua pressão e pode comprometer sua vida. Bem que você me falou, doutor Cláudio, que dentre as doenças existentes e que conhecemos, a hipertensão é a mais perigosa. Por quê? Porque ela é silenciosa. Sim, aí um alerta sobre sal, você pegou agora, foi bom, ela é silenciosa. Para não terminar o programa sem dizer isso, mesmo os sais famosos, Himalaia, sal rosa, dito por vários youtubeiros, pessoal que fazem em mídia. O termo é esse mesmo. Ficam falando informações que é perigoso. Né? Aí falam pela metade, ó. Meia verdade é uma mentira. Então as pessoas chegam e elogiam, por exemplo, um sal rosa do Himalaia no YouTube, na internet, e esquecem de fazer observação, mesmo médicos, irresponsabilidade. Elogiam e esquecem de dizer que aquele sal tem sódio, que aquele sódio pode subir a pressão e que pode ser fatal para você. Então, cuidado com sais alternativos, que tem sódio também e pode causar... Qual o melhor sal que você indicaria? Quanto menos sal, melhor. Quanto menos, e melhor, dos sais alternativos, está provado já que o sal rosa tem impurezas, pode ter metais. O sal mais saudável aí natural é o sal marinho. O marinho que é compatível com a vida. E o que é muito barato, que muita gente usa, o sal grosso é passado no processador, ele tem as propriedades que precisa. O melhor de todos ainda é o marinho, é o que tem todos os minerais distribuídos, além do iodo, que é essencial. Você não pode ter faltar. O marinho é compatível com toda a vida do mar e está provado que permitiu sobreviver à vida. Os outros sais de Minas, você pega o sal de Minas, ele pode vir com impurezas, que é uma rocha de sal, ninguém está avaliando nem vai gastar dinheiro fazendo avaliações químicas disso ali. Está provado que o sal rosa de Minas, de rocha, muitos deles têm impureza. Já tem estudo de universidades mostrando e o povo não sabe. Então, aí o perigo maior não é nem esses metais, que isso aí pode trazer problemas outros. É a questão lembrar que o assunto é hipertensão. Todo sal, qualquer que seja, pode fazer sua pressão subir e a doença que mais mata no mundo é a hipertensão e todo sal é perigoso. Você veja que temas que são abordados aqui, pertinentes à saúde, são esclarecedores, até porque vocês têm demonstrado através da audiência e do contato que é feito quase que semanalmente sobre tudo aquilo que é abordado aqui por Dr. Cláudio no que diz respeito à sua saúde. Isso é muito bom porque nos dá a condição de que nos prendamos, acima de tudo, à audiência do programa, né? O programa está sendo muito divulgado, muito propagado, e isso só nos dá alegria, Dr. Cláudio, em continuar sempre com esse tipo de informação que, acima de tudo, é vinda com detalhe e com pureza de esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana cá estarei com mais um programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.
melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda. Ligue agora 79 30 44 48 28 ou 9601 0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar.